Vamos tratar agora do caso do movimento balístico. O movimento balístico é um caso especial de movimento bidimensional, que é o caso de uma partícula que se move em um plano vertical com velocidade inicial v0 e com uma aceleração constante igual à da aceleração de queda livre, dirigida para baixo. Uma partícula que se move dessa forma é chamada de projétil. O termo projétil significa que ela é projetada ou lançada, e o movimento ele é chamado de movimento balístico. Vamos agora analisar o movimento balístico sem levar em conta a influência do ar. E vamos considerar que o projétil ele é lançado com uma velocidade inicial v0 dada por v0x na orientação y mais v0y na orientação j chapéu. E as componentes v0x e v0y podem ser calculadas se conhecemos o ângulo θ0 entre v0 e o semi-eixo x positivo, de modo que o v0x é o v0 cosseno de θ0 e o v0y é o v0 seno de θ0. Durante esse movimento bidimensional, o vetor posição r e o vetor velocidade v do projétil estão sempre mudando continuamente, mas o vetor aceleração a ele é constante e está sempre dirigido verticalmente para baixo. O projétil ele não possui aceleração horizontal, apenas aceleração vertical, dirigida para baixo. O movimento balístico ele pode parecer complicado, só que nós temos uma propriedade simplificadora que é demonstrada experimentalmente, que diz que no movimento balístico, o movimento horizontal e o movimento vertical eles são independentes, ou seja, um não afeta o outro. E essa propriedade permite decompor um problema que envolve o movimento bidimensional em dois problemas unidimensionais independentes e mais fáceis de serem resolvidos. Um para o movimento horizontal, com a aceleração nula, e outro para o movimento vertical, com a aceleração constante e para baixo. Com isso, nós estamos preparados para analisar o movimento horizontal e vertical de um projétil. Vamos primeiro analisar o movimento horizontal. Como não existe aceleração na direção horizontal, a componente horizontal Vx da velocidade de um projétil permanece inalterada e igual ao valor inicial V0x durante toda a trajetória. Então, em qualquer instante de tempo t, o deslocamento horizontal do projétil em relação à posição inicial é dado pela expressão, onde o v0x é v0 cosseno de θ0. Já no caso do movimento vertical, nós temos o movimento para uma partícula em queda livre. E o mais importante aqui é que a aceleração ela é constante. E o que nós temos que fazer é utilizar as equações já conhecidas, substituindo a por menos g. E além disso, devemos substituir, no caso, o eixo x pelo eixo y, de modo que nós vamos poder escrever as expressões. Para a posição, nós temos onde o v0y vale v0 seno de θ0. Além da expressão para y, para a posição, nós temos a expressão para a velocidade, que agora assume a fórmula v final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Só que aonde tem v final nós escrevemos vy, aonde tem v inicial v0y e no lugar do a menos g. Reescrevendo por v0 seno de θ0 e por fim nós temos a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX. Ela vai ser reescrita como
Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, em que o V0y foi reescrito em termos de V0 seno de θ0, menos 2 vezes g vezes ΔY, que é o y final menos o y inicial. Então, essas são as equações que utilizamos para tratar do movimento balístico. A equação para o eixo x e as 3 equações que podemos utilizar para o eixo y. Perceba dessa equação aqui para a velocidade que a componente vertical da velocidade ela se comporta exatamente como uma bola lançada verticalmente para cima. Ela está dirigida inicialmente para cima e o módulo diminui progressivamente até se anular, que se anula exatamente no ponto mais alto da trajetória. Depois, a componente vertical da velocidade muda de sentido e o módulo passa a aumentar com o tempo. A partir dessas equações, nós podemos encontrar a equação do caminho percorrido pelo projétil, ou seja, a equação da trajetória. Se explicitarmos o tempo nessa equação e substituirmos nessa equação, encontramos o y não mais como função do t, mas o y como função de x, e assim encontramos a equação da trajetória. Dessa equação para x, nós vamos explicitar o tempo. V0 cosseno de θ0 está multiplicando o t, ele passa dividindo. Substituindo esse t na expressão para y, para simplificar, nós vamos fazer x0 igual a y0 igual a 0. Com isso, nós fazemos y0 igual a 0 e o x0 igual a 0. Esse V0 simplifica com esse V0, vai aparecer um seno sobre cosseno aqui, e nós podemos reescrever, então, a expressão para o y. Seno sobre cosseno é a tangente, então fica tangente de θ0 vezes x menos g vezes x ao quadrado, dividido por 2 vezes V0 cosseno de θ0 ao quadrado. E essa aqui é a equação da trajetória, que explicita y como uma função de x, y igual a y de x. E observem que como g, θ0 e V0 são constantes, essa equação ela é da forma y igual a ax mais bx ao quadrado, onde a e b são constantes. Como essa é a equação de uma parábola, dizemos que a trajetória é parabólica. Agora que nós definimos a equação da trajetória, nós vamos definir uma expressão para o alcance horizontal. O alcance horizontal de um projétil é a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura inicial, que é a altura de lançamento. E para determinar o alcance, nós fazemos x menos x0 igual a r, que é a letrinha que representa o alcance horizontal, que é definido como a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura inicial, que é a altura de lançamento. Então, além de fazer x menos x0 igual a r, nós temos que fazer y menos y0 igual a 0. Porque o projétil volta à altura inicial, à altura de lançamento. Então, o y final é igual ao y inicial, de modo que y menos y0 é igual a 0. Substituindo essas duas quantidades nas expressões x menos x0 e y menos y0, que identificamos bem aqui, essa expressão para x menos x0
e essa expressão para y menos y0. Reescrevendo essas expressões, nós temos então que para o alcance, onde tem x menos x0, escrevemos r, e aonde tem y menos y0, escrevemos 0. Com isso, nós temos, explicitando t aqui em cima e substituindo na equação de baixo, dessa expressão, nós temos que o t é igual a r dividido por v0 cosseno de θ0. Dá para arrumar essa expressão, vou passar o termo negativo para o outro lado da igualdade, ele vai positivo, vai ficar gt ao quadrado sobre 2 igual a v0 seno de θ0 vezes t. Vou cancelar um t daqui com um t daqui, vai ficar g sobre 2 vezes t, porém o t é dado por essa expressão. Então, aonde tem t, eu vou substituir r dividido por v0 cosseno de θ0 igual a v0 seno de θ0. Eu vou deixar o rzão sozinho aqui, que é a expressão do alcance. Então, a gente tem que o r é igual a 2 vezes v0 ao quadrado vezes seno θ0 vezes cosseno de θ0. A gravidade está multiplicando, passa dividindo. Aí, vamos só reescrever esse termo aqui, utilizando a identidade trigonométrica, que diz que 2 vezes seno θ vezes o cosseno θ é igual a seno de 2θ0. Então, usando a identidade que diz que o seno de 2θ0 é igual a 2 vezes seno de θ0 vezes cosseno de θ0, a gente pode reescrever então a expressão do alcance de forma mais compacta, de modo que o r vai ser igual a v0 ao quadrado, seno de 2θ0 dividido por g. E essa aqui é a expressão do alcance. Atenção aqui, essa equação ela não fornece a distância horizontal percorrida pelo projétil quando a altura final é diferente da altura de lançamento. Essa aqui é a distância horizontal percorrida pelo projétil se a altura final for igual à altura inicial, porque essa condição foi necessária bem aqui para chegarmos nessa expressão. Observe que dessa expressão aqui, o r atinge o valor máximo quando o seno de 2θ0 foi igual a 1, que corresponde a um θ0 de 45 graus. Vamos escrever essa observação aqui embaixo. R atinge o valor máximo para seno de 2θ0 igual a 1. Isso corresponde a 2θ0 igual a 90 graus, ou ainda θ0 igual a 45 graus. Portanto, o alcance horizontal R é máximo para um ângulo de lançamento de 45 graus. Mas, quando a altura final é diferente da altura de lançamento, que é o que acontece no arremesso de peso ou no lançamento de disco, a distância horizontal máxima ela não é atingida para um ângulo de lançamento de 45 graus. Isso aqui só é verdade se nós estivermos tratando do alcance horizontal, definido como a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à sua altura inicial, que é a altura de lançamento. Bom, até agora nós supusemos que o ar ele não exerce efeito algum sobre o movimento de um projétil. Só que em muitas situações, a diferença entre a trajetória calculada dessa forma e a trajetória real do projétil pode ser considerável, já que o ar resiste, ele se opõe ao movimento. Mas, desprezando os efeitos de resistência do ar, nós podemos fazer todas essas considerações aqui descritas até o momento. Bom, e essas considerações descrevem os aspectos principais do movimento balístico, que é um caso especial de movimento bidimensional.
Bom, eu espero que com esse vídeo as ideias principais do movimento balístico tenham ficado um pouco mais organizadas. Finalizamos aqui os aspectos principais do movimento balístico e até o próximo vídeo.